farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 229ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é verdade e liberdade. Hoje quero falar-te de uma verdade lapidar na Bíblia. Lembro-la no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Passo a citar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele estava a ter um debate com alguns líderes religiosos quando disse estas palavras. O que ele lhes estava a dizer era: precisais de conhecer a verdade se quiseres ser livres. E tu? Tens a noção dessa necessidade? Tens a noção dessa imperiosidade? Hoje quero falar-te de verdade e liberdade. Nos nossos dias ouvimos falar muito de ambas as coisas. Existe um antigo juramento escocês, de que todos nós temos de certo ouvido falar, pelo menos em parte, que diz: eu prometo perante o Deus Todo-Poderoso, diante de quem terei de prestar contas no dia do juízo, a dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Neste texto, o Senhor Jesus Cristo referiu implicitamente duas personalidades. O contexto comprova-o. Por um lado, ele refere-se a Deus, que é a verdade. Por outro lado, refere-se a Satanás, que é mentiroso e pai ou autor da mentira. O Senhor Jesus Cristo foi muito duro, muito cáustico com estes religiosos. Ele disse-lhes mais adiante: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo disse que existe a mentira e existe a verdade. E na segunda epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo informa-nos que nos últimos dias haveria um sistema chamado mentira. E uma grande ilusão iludiria as pessoas de então, em geral, levando-os a crer nessa mentira, rejeitando a verdade. Sabe que já estamos nesses dias. O apóstolo Paulo fala aos romanos dos que mudam a verdade de Deus em mentira. E não apenas isso, mas que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, refere os que podem conhecer a verdade, mas não a vivem. É isto que significa deter a verdade em injustiça. E isso é o que há mais por aí. A Bíblia diz que a ira de Deus cairá sobre estas pessoas. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo foi tão cáustico com aqueles religiosos. Pode-se manter a verdade intelectualmente e não vivê-la. O Senhor Jesus Cristo diz que tais pessoas servem-no apenas com os lábios, mas têm o seu coração longe dele. Em Romanos 2,2, Paulo diz: bem sabemos, ou temos a certeza, que o juízo de Deus é segundo a verdade. Ou seja, podemos ter a certeza de que vem o dia em que Deus julgará todo o mundo segundo a verdade. Podes ter tanto a certeza disto, como tens a certeza de que me estás a ouvir neste instante. Tu já creste na verdade? Já aceitaste a verdade? Tens vivido pela verdade? Se tens trocado a verdade pela mentira ou detiveres a verdade em injustiça, serás responsabilizado um dia por Deus. Podes ter a certeza disso. O Senhor Jesus Cristo disse: precisais de conhecer a verdade se quiserdes ser livres. Ora, é isto que a filosofia tem tentado fazer. E também a ciência e até a psicologia. Em todos os domínios de estudo, em todas as disciplinas, todos os homens andam em busca da verdade. Têm tentado descobrir as leis existentes, procurando descobrir a verdade. É curioso que logo na infância todos nós aprendemos a verdade de que o fogo é quente e aprendemos a verdade de que o gelo é frio. Aprendemos que a prática do mal e não fazermos o que está certo nos faz sentir culpados e aprendemos que a prática do bem e o fazermos o que está certo nos faz sentir bem. Desde muito cedo percebemos que todos andam em busca da verdade. Qual é a verdade sobre mim? De onde vim eu? Porque estou aqui. Se Deus existe, porquê é que Ele nos colocou neste planeta? E para onde vamos nós? Existe vida após a morte? Consciente ou inconscientemente, as pessoas procuram respostas. Procuram a verdade a este respeito. As pessoas perguntam o que é a verdade. Há 2000 anos, Pilatos fez esta mesma pergunta. As questões sobre a verdade podem ser a razão de muitos jovens nos nossos dias se drogarem, por exemplo. Procuram experiências que os conduzam a algum tipo de verdade espiritual. Tu sabes que a verdade é importante na matemática, e é importante na física, e é importante na ciência em geral. É importante na vida moral. Agora, sabe que também é importante na vida espiritual. É, pois, muito importante encontrar a verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não uma mera suposição, não uma mera especulação. Na Bíblia, vemos como pessoas que conheciam a verdade
Tinham a certeza. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. João sabia que tinha a vida eterna. Mas o que é a verdade? Todas as religiões e todas as filosofias podem ter um pouco de verdade. Mas há um lugar onde podes encontrar a plena verdade, a verdade por inteiro. Jesus Cristo disse que a Bíblia, a palavra de Deus escrita, é a verdade. No final da sua vida, Buda disse que ainda andava em busca da verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo fez esta afirmação única, fantástica, sublime. Ele disse, eu sou a verdade. Portanto, podes encontrar a verdade na palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e podes encontrá-la na palavra de Deus viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é a personificação de toda a verdade. E se queres ir para o céu, tens de crer nisto, tens de crer nele, ou nunca lá chegarás. E pior, serás lançado no inferno. Poderás dizer, qualquer um podia dizer isso, eu sou verdade. Ok, é verdade. E quem é que ia acreditar nisso? Não é assim com o Senhor Jesus Cristo, nem com a Bíblia. Se Ele é a verdade, a personificação de toda a verdade, e o rejeitas, trocando a verdade pela mentira, então cometerás um tremendo erro, que terá consequências eternas. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é a verdade, a personificação de toda a verdade. Vejo isso na Bíblia, um livro que sei que não é meramente humano, mas divino. Igualmente como o Senhor Jesus Cristo, que é simultaneamente humano e divino. Quando criei, a minha vida mudou. Mudou mesmo, e mudou para sempre. Tu podes conhecer a verdade, quer sejas doutorado, quer sejas iletrado, não há diferença. Conheço pessoas analfabetas que conhecem a verdade e pessoas altamente doutas que a conhecem do mesmo modo. O conhecimento da verdade não depende da universidade. A verdade é simples, tão simples quanto Cristo, para que todos, sem exceção, tenham acesso à mesma e possam crer. E nota que depois de ele dizer, precisais de conhecer a verdade, se quiseres ser livres, ele disse mais adiante, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Sim, se não crerdes que eu sou a personificação de toda a verdade, morrereis em vossos pecados. Precisas de crer que o Senhor Jesus Cristo é a verdade suprema e que Ele disse a verdade. Só a título de exemplo, Ele disse a verdade sobre o pecado. De onde vem o ódio? E a inveja? E a mentira? O homicídio? Etc. O pecado que ninguém pode negar, nem consegue conquistar ou eliminar, porque o homem o tem subestimado. O homem anda nisto há milénios, continuando na estaca zero, de nada lhe valendo os avanços tecnológicos e académicos. O homem continua hoje, como sempre, a não conseguir conquistar o pecado. Esta realidade só por si diz tudo e devia-te fazer refletir. O Senhor Jesus Cristo disse que é de dentro do coração do homem que vem o problema do pecado. E isto é uma verdade insofismável, pois nós sabemos que procedem do coração do homem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, os homicídios e as blasfémias. Isto vem da própria natureza do coração humano. O maior problema da humanidade não é o problema racial, nem a pobreza, nem a guerra. O problema fundamental do homem é o problema do coração do homem, o pecado. E este problema, nenhuma universidade, ou hospital, ou consultório o pode resolver, o consegue resolver. Só o Senhor Jesus Cristo pode resolver este problema que está no interior do homem, fazendo aquilo nele que mais ninguém pode fazer, fazendo nascer de novo. A Bíblia diz que quando alguém crê em Cristo, a pessoa torna-se nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se torna novo. A pessoa nasce de novo. As pessoas têm que ter uma nova natureza e só nascendo de novo a podem obter. E isso só acontece quando a pessoa crê. A Bíblia diz em João 1, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram de Deus. Sim, os que creem nascem de novo, nascem de Deus. Como lemos em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É o farol que